Imagine descobrir que a maior tragédia da sua família foi enterrada numa linha esquecida da história. Uma linha que ninguém lê. Uma dor que ninguém conta. Uma vergonha que o tempo tentou apagar, mas que ainda está lá, sussurrando das entrelinhas. É isso que acontece com os netos de José. Sim, aquele mesmo José, o sonhador, o governador do Egito, o homem que salvou nações inteiras da fome. O mesmo homem que um dia foi jogado em um poço pelos próprios irmãos e depois, pela graça de Deus, se assentou ao lado do faraó. Agora, pense comigo. O que poderia ter acontecido com os filhos dos filhos dele? Que tipo de escuridão pode engolir uma linhagem tão abençoada? A resposta não vem com trombetas, vem em silêncio, escondida num trecho quase invisível de Crônicas 7, perdido entre genealogias que para muitos não passam de nomes difíceis. Mas ali, entre fulano gerou Beltrano, está uma bomba enterrada. Os filhos de Efraim, netos diretos de José, morreram, tentando roubar gado. Você ouviu certo. Não foram mortos por honra. Não caíram numa guerra santa. Foram assassinados. Por homens de Gate, porque desceram para tomar o gado deles. Um simples roubo, uma queda vergonhosa, uma mancha no nome de um dos homens mais íntegros da Bíblia. O choque está aí. Como é possível que a linhagem de José, símbolo de fé e sabedoria, tenha acabado envolvida num crime comum? A Bíblia não grita essa história. Ela sussurra. Ela a esconde como uma cicatriz coberta por roupas formais. E é esse silêncio que mais grita, porque quando o texto sagrado não explica, é como se dissesse: leia de novo, escave mais fundo, não pule o que você não entende. O versículo é seco, cortante. Os filhos de Efraim foram mortos por homens de Gate, porque desceram para tomar o seu gado. 1 Crônicas 7, 21. Nenhum contexto, nenhum lamento, apenas a sentença. O que começa como genealogia, vira lápide. E você sente o peso de carregar o sangue de José, e mesmo assim morrer como ladrão. E aqui começa o mergulho sombrio. Porque essa passagem não fala apenas sobre um erro do passado. Ela fala sobre linhagens que falham, sobre promessas que parecem quebrar, sobre como até mesmo os filhos dos justos podem errar feio. José, o homem que recusou a mulher de Potifar para não pecar contra Deus, Gênesis 39:9, agora tem netos que cruzam fronteiras para roubar. Como isso aconteceu? A resposta não é entregue de bandeja, mas ela pulsa no espaço entre as palavras. Talvez Efraim, filho de José, tenha sido criado na elite do Egito. Talvez seus filhos tenham sido mimados demais, cercados de privilégios. Talvez tivessem gado suficiente, mas queriam mais. Talvez a bênção de Jacó os tenha deixado confiantes demais, achando que o favor de Deus os protegeria de qualquer consequência. Ou talvez tenham apenas se perdido, como tantos se perdem. Um pequeno desvio, uma decisão apressada. Um pecado escondido entre a pressa e o orgulho. É aqui que a Bíblia mostra sua profundidade, porque ela não esconde os escândalos nem dosa as falhas. Ela mostra que até os escolhidos podem falhar. E então vem o momento da virada. Aquele choque de realidade que nos força a parar de ler como quem analisa e começar a ler como quem sente. Porque se até os netos de José, nascidos de uma bênção, criados num ambiente de poder e fé, puderam cair tão feio, o que impede a mim ou a você de fazer o mesmo? A herança espiritual não é um escudo contra o pecado. A bênção recebida por um pai não substitui a obediência do filho. Cada geração precisa fazer sua própria escolha. O erro dos netos de José não destruiu só a reputação da casa de Efraim. Ele abriu uma ferida que atravessaria séculos, até os profetas, até o Novo Testamento. Às vezes, achamos que porque fomos abençoados estamos protegidos.
Mas Deus não é cúmplice de desobediência. O próprio Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Mateus 7:21. Isso corta como faca. Não basta o nome, não basta a linhagem, não basta a bênção antiga. Se não houver obediência hoje, a promessa de ontem vira julgamento amanhã. O que começou com honra pode terminar com vergonha. Mas o mais aterrorizante é isso. A Bíblia só precisou de uma linha para contar o fim deles. Porque às vezes é só isso que sobra de uma vida, uma frase seca, um erro fatal, um nome esquecido entre tantos. O resto é silêncio. Você já sentiu como se um detalhe pequeno carregasse um peso imenso? Uma frase simples, quase jogada, mas que, ao ser lida com atenção, soa como uma explosão distante que ecoa por gerações? É exatamente isso que acontece quando nos deparamos com esta sentença em 1 Crônicas 7:21. E foram mortos por homens de Gate, porque desceram para tomar o seu gado. Nada mais. Nenhuma emoção, nenhum julgamento, nenhuma explicação. Só uma frase, crua, fria, brutal. Mas por trás dela está um drama que poderia rasgar qualquer coração de carne. A cena que se forma na imaginação é quase cinematográfica. Homens jovens, talvez arrogantes ou talvez desesperados, cavalgam à noite por terras estrangeiras. Têm pressa nos olhos, têm sangue nas veias. Talvez acreditem que estão reivindicando algo que lhes pertence. Talvez saibam que estão cruzando um limite que não deviam. Em silêncio sob a lua, descem até a cidade dos filisteus. Mas Gate não dorme, Gate vê, Gate reage. O chão que deveria ecoar vitória se enche de sangue. Netos de José, caídos como ladrões, mortos como invasores. É aqui que o texto sagrado nos confronta, porque ele não explica se eles eram bandidos ou vítimas. O hebraico original é ambíguo. Pode ser que os filhos de Efraim tenham descido para roubar, ou que os homens de Gate tenham vindo saquear seus rebanhos. Não sabemos. A Bíblia não toma partido, apenas registra o fato. E nesse espaço deixado em aberto, floresce o mistério e a dor. Porque a Bíblia nos deixaria assim no escuro? Por que não clarificar o que de fato aconteceu? Talvez porque o foco não seja o ato, mas suas consequências. Talvez porque Deus nos quer refletindo, não julgando. Talvez porque o mais importante aqui não seja quem começou a briga, mas o que ela nos revela sobre a alma humana. Pense nisso. José, o modelo de retidão e fidelidade, enfrentou todo tipo de tentação no Egito. Poder, sedução, vingança, e permaneceu fiel. Agora, décadas depois, seus próprios descendentes parecem cair no erro mais primitivo: a cobiça. Eles tinham rebanhos, terras, linhagem, tinham a bênção, mas não era suficiente. Precisavam do gado de outro povo. Precisavam do que não lhes pertencia. Como se dissessem com seus atos: o que Deus nos deu não é o bastante. E aqui, sem aviso, o texto nos lança de volta ao Éden. A serpente não ofereceu miséria a Eva. Ela ofereceu aquilo que já era proibido, mesmo em meio a tanta abundância. A tragédia dos filhos de Efraim é um espelho escuro da tragédia original. Não basta o que Deus deu. Queremos mais. E esse desejo, quando fora do tempo e do propósito divino, se transforma em destruição. A dor de ver uma linhagem abençoada manchada por um erro tão banal é como uma punhalada lenta. Você sente a injustiça, sente a tragédia, sente a futilidade do erro. Tudo isso por gado, tudo isso por um impulso, um desejo de apressar conquistas. Um passo fora da direção de Deus. É impossível não lembrar do que está escrito em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A virada emocional acontece aqui, quando percebemos que o mesmo chão que recebeu os sonhos de José agora absorve o sangue dos seus netos. E ninguém fala sobre isso nos púlpitos.
Ninguém prega essa genealogia, porque é incômoda demais, humana demais, real demais. Mostra que a bênção de ontem não imuniza contra o erro de hoje. Mostra que mesmo os filhos da promessa podem ser seduzidos pela pressa, pela ganância, pela sensação de merecimento. E quando caem, caem alto e caem fundo. A pergunta que fica no ar, latejando como ferida aberta, é: quantos de nós ainda vivem como os filhos de Efraim? Quantos, mesmo abençoados, têm se arriscado nas fronteiras do que é certo, querendo mais do que Deus permitiu, mais do que o tempo revelou? Quantos estão morrendo espiritualmente por tentarem tomar gado de terras que não lhes pertencem? E o mais triste? Não sabemos sequer os nomes desses netos de José. O texto os esqueceu, ou melhor, os sepultou. O legado deles foi reduzido a um erro, a um momento, a uma escolha ruim. O que poderia ser um nome em bronze na história de Israel virou uma linha perdida entre gerações. E talvez seja isso que a Bíblia queria dizer o tempo todo. Uma vida inteira pode ser reduzida a um verso se ela se afastar da vontade de Deus. Esse é o sangue derramado em Gate, não apenas o deles, mas de todos que, mesmo abençoados, trocaram a herança por um punhado de gado. E isso ainda acontece todos os dias. Eles morreram, foram assassinados brutalmente por homens de Gate, provavelmente enquanto tentavam roubar gado. Netos de José, filhos de uma promessa, caídos como saqueadores. A Bíblia não gasta mais que uma linha para narrar a queda, mas logo em seguida ela faz algo surpreendente, algo raro, algo íntimo e silencioso. E Efraim, seu pai, chorou por muitos dias. 1 Crônicas 7:22. É só isso, mas é tudo. Porque quando a Escritura, em meio a genealogias e batalhas, para mencionar o choro de um pai, é porque aquele lamento tem peso eterno. Pense na cena. Efraim, o abençoado, o escolhido por Jacó, aquele sobre quem a mão direita repousou, contrariando a tradição, selando um futuro glorioso. Aquele cujo nome se tornaria sinônimo de realeza, força e liderança em Israel. Agora ele está ajoelhado, sem chão, sem filhos, sem respostas, chorando, não por guerra, não por perda, em batalha, mas por algo muito mais difícil de aceitar, a falha de seus próprios filhos. É aqui que a história para de ser bíblica e começa a ser pessoal. O choro de Efraim não é um choro qualquer. É o pranto de quem se pergunta onde errou. É o gemido de quem deu tudo certo e, ainda assim, viu tudo desmoronar. Ele não está lamentando por si. Está sofrendo por escolhas que não foram suas, mas que ecoaram dentro da sua casa. Essa dor é a mais aguda, a que não se explica, a que não se resolve com orações curtas ou conselhos de ocasião. É a dor de ver o futuro escorrer pelos dedos, de ver o nome da sua casa, o nome que deveria brilhar, mergulhado na vergonha. Talvez Efraim tenha lembrado das palavras de Jacó, ditas no leito de morte. Eis que Efraim será maior. Gênesis 48:19. Talvez tenha olhado para os corpos dos filhos e pensado, era isso que ele quis dizer? Não, aquilo era promessa. Isso aqui é consequência. Mas a tensão entre uma coisa e outra esmaga qualquer pai. Porque entre a promessa e o cumprimento existe o livre-arbítrio, e ele, por mais divino que seja o chamado, ainda pode se desviar, ainda pode cair. Essa dor não é antiga, é viva, é atual. Quantos pais e mães hoje choram como Efraim? Quantos entregaram o melhor de si, mas viram seus filhos escolherem caminhos escuros, decisões impensadas, vícios, fugas, rebeliões? A Bíblia nos mostra que até o herdeiro da bênção pode se tornar o pai da tragédia. E isso não por culpa, mas por uma realidade que todos nós tentamos evitar. Os filhos têm que fazer suas próprias escolhas. E às vezes, eles escolhem errado,
A virada emocional acontece aqui, porque nesse ponto, Efraim não é mais só um personagem bíblico. Ele é um espelho. Ele somos nós. Quem nunca chorou por algo que parecia ter saído do controle? Quem nunca segurou a culpa de um erro que nem cometeu, mas que aconteceu dentro da sua casa, no seu sangue, com o seu nome envolvido? E de novo, a Bíblia choca pela honestidade. Em um tempo em que homens eram ensinados a engolir a dor, em que genealogias listavam nomes com orgulho e feitos de guerra, Efraim aparece chorando por muitos dias, em silêncio, sem glória, sem consolo, só com o peso da perda. E isso é profundamente humano, profundamente sagrado. A Bíblia não oculta a fraqueza dos seus gigantes. Pelo contrário, ela a expõe como prova de que o favor de Deus não nos isenta da dor, mas sim nos acompanha dentro dela. E aqui, mais uma vez, vem o mistério, porque o choro de Efraim não muda os fatos. Seus filhos continuam mortos. A tragédia permanece escrita, mas algo naquele lamento parece sagrado, como se mesmo em pranto, Efraim ainda fosse herdeiro da promessa, como se Deus, silenciosamente, estivesse ouvindo, colecionando lágrimas, anotando a dor que ninguém mais quis ver, como está escrito no Salmo 56:8. Tu recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Sim, estão. O choro de Efraim não foi esquecido. Não por Deus, porque às vezes é do choro que nasce o próximo capítulo. E, mesmo sem saber ainda, naquele momento de luto, Efraim estava abrindo espaço para algo novo, algo que ainda não tinha forma, mas que viria. Deus não o deixaria naquela cova escura. Ainda não, mas naquele instante, tudo o que ele tinha era o lamento. E esse lamento, registrado nas Escrituras, nos diz mais do que 1000 vitórias. Até os escolhidos choram, e Deus honra cada lágrima que brota da fidelidade ferida. Essa é a beleza sombria da história. O sangue foi derramado, mas as lágrimas também. E onde há choro verdadeiro, Deus já está preparando consolo, mesmo que por ora tudo ainda pareça silêncio. Tudo começou com um gesto que desafiou a tradição, a lógica, a ordem natural das coisas. Jacó, já velho, cego e à beira da morte, chama os filhos de José, Manassés e Efraim para abençoá-los. O mais velho é apresentado primeiro, como manda o costume, mas Jacó cruza os braços, inesperadamente, deliberadamente, e repousa a mão direita, a mão da primogenitura, sobre o caçula. José tenta corrigir o pai. Não assim, meu pai. Gênesis 48:18, ele diz, mas Jacó insiste. Sei, meu filho, sei, também ele será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. Gênesis 48:19. Naquele momento, a história muda. A herança, a bênção, o futuro, tudo é transferido para Efraim. Um menino, um improvável, mas escolhido. A partir daquele instante, ele carrega o peso de um destino marcado por Deus. Não é apenas uma honra, é uma responsabilidade, a promessa de se tornar uma grande nação, de liderar, de influenciar. E por um tempo, foi exatamente isso que aconteceu. A tribo de Efraim cresceu em força, número e posição, no centro de Canaã, ocupando o território fértil, estratégico. Sua influência se tornou tão relevante que, mais tarde, os profetas usariam Efraim como sinônimo de todo o reino. Do norte, era poder, era prestígio, era o cumprimento visível de uma palavra antiga. Mas agora, algo está errado, muito errado, porque os filhos ou netos de Efraim foram mortos. Assassinos ou vítimas, não importa. O fato é que morreram, de forma vergonhosa. E com isso, aquela linhagem abençoada se vê manchada. A promessa parece rompida, como uma corda de ouro que se partiu no escuro.
como se a mão cruzada de Jacó tivesse falhado, como se Deus tivesse voltado atrás. É nesse abismo entre a bênção e a queda que mora o maior dos desconfortos. Como pode alguém ser escolhido e ainda assim tropeçar? Como pode um povo com destino divino acabar envolvido numa tragédia tão baixa? É possível ser abençoado por Deus e, mesmo assim, destruir o próprio futuro? Sim, porque a bênção, por mais poderosa que seja, não anula o livre-arbítrio. Deus pode dar o caminho, mas somos nós que escolhemos os passos. Ele pode estender a mão, mas cabe a nós segurá-la. E se não o fizermos, a promessa que era para ser coroa se torna fardo. É um pensamento assustador. Jacó impôs as mãos com fé. Deus confirmou sua palavra com frutos. Mas agora o cenário está desfigurado. Não há mais honra. Não há mais aliança visível. Há apenas uma sepultura coletiva e um lamento que ninguém quer lembrar. E aí está o drama. A tensão cortante entre o que foi prometido e o que foi vivido. A bênção de Jacó não foi suficiente para manter os filhos de Efraim no caminho certo. O favor não garantiu fidelidade. A eleição não protegeu da imprudência, e isso não deveria nos surpreender. Porque a própria história de Israel é marcada por esse ciclo. Deus chama, o povo responde, mas com o tempo se desvia. Como está escrito em Oséias 13:1, falando justamente de Efraim. Quando Efraim falava, tremiam os povos. Ele se exaltou em Israel. Mas ele se fez culpado na adoração de Baal e morreu. Sim, até os maiores podem cair. Até os líderes podem se corromper. E quando caem, a queda é mais alta, mais dura, mais dolorosa. Aqui acontece a virada. Aquele menino sobre quem repousou a mão de Jacó agora é o pai de filhos mortos. O herdeiro da glória é o guardião da vergonha. O escolhido está de luto, e a promessa parece escorrer por entre os dedos, como areia molhada. Mas é só isso mesmo? A promessa se rompeu? Talvez aos olhos humanos, sim. Talvez os vizinhos tenham cochichado. Está vendo? Nem os filhos de Efraim escaparam. Talvez os registros tenham parado ali. Talvez até Efraim tenha acreditado que tudo havia terminado, que a bênção fora cancelada, que ele havia fracassado. Mas é aí que a história com Deus sempre surpreende. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. O que ele promete, ele cumpre, mas no tempo dele, do jeito dele, por caminhos que às vezes passam pelas lágrimas. Efraim não sabia, mas o seu choro estava regando uma nova raiz, uma que ainda brotaria mais adiante, porque a promessa ainda estava viva. Ela só tinha tomado outro caminho. Você já sentiu que algo estava fora do lugar, como uma peça de quebra-cabeça que até parece se encaixar. Mas quanto mais você força, mais percebe que não pertence ali. Essa é a sensação ao ler a genealogia de Efraim em 1 Crônicas 7. No início, tudo parece seguir um fluxo natural. Filhos, netos, nomes e mais nomes. Até que, de repente, o texto faz uma curva estranha, como se o tempo desse um salto ou se embaralhasse. Porque depois da tragédia dos filhos de Efraim, assassinados por homens de Gate, a lista continua até culminar num nome imenso, Josué. Sim, aquele Josué, o sucessor de Moisés, o libertador de Israel, o líder que conduziu o povo à terra prometida. E aí surge o dilema. Como isso é possível? Como Josué, que viveu séculos depois da época de José, pode ser listado como descendente direto desse episódio tão antigo? Como a dor de Efraim pode anteceder a liderança de Josué, se a cronologia não bate? Os estudiosos se dividem. Alguns afirmam que o texto é uma linhagem literal, de pai para filho, passo a passo. Outros enxergam uma genealogia teológica, ou seja, simbólica. Não uma linha do tempo,
mas uma linha de sentido. E é aqui que algo extraordinário começa a surgir. O autor de Crônicas não está simplesmente registrando datas e nomes, ele está costurando intenção por trás da história. Ao ligar a tragédia dos filhos de Efraim à figura de Josué, ele nos diz algo sem palavras. Mesmo de uma linhagem ferida, Deus ainda levanta líderes. Mesmo quando tudo parece perdido, ele planta redenção no DNA da dor. Aos olhos naturais, o texto parece um erro, mas na perspectiva divina é uma revelação. É como se Deus estivesse dizendo: vocês viram o sangue derramado, sentiram o peso do choro de Efraim? Pois saibam, desse mesmo solo vai brotar libertação. A vergonha de ontem não impede a glória de amanhã. Essa tensão entre tempo histórico e tempo profético não é nova na Bíblia. O mesmo acontece com Jesus, descendente de Davi, mas também filho de Deus. Como pode alguém ser anterior a Abraão e ainda assim nascer em Belém? Porque o que para nós é contradição, para Deus é composição. Agora imagine o impacto emocional disso. Efraim chorando a perda dos filhos, sem saber que gerações depois daquele mesmo lamento viria Josué, o líder que abriria o Jordão, derrubaria muralhas, conduziria o povo ao cumprimento da promessa de Canaã. O homem que diria com fé: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Esse homem veio da casa da tragédia, da família do luto, da linhagem que todos pensavam ter falhado. E isso muda tudo. Porque às vezes o que parece falha é apenas pausa. O que parece fim é só a parte baixa do vale antes do monte. Deus não constrói histórias com linhas retas. Ele desenha com curvas, quebras e retornos. E quando achamos que tudo se desfez, ele nos mostra que estava apenas rearranjando o caminho. A genealogia de Efraim até Josué nos confronta com essa realidade. Não é a perfeição da linhagem que define o propósito, mas a fidelidade de Deus à sua promessa. Sim, houve sangue. Sim, houve vergonha. Mas Deus não tirou o nome da casa de Efraim do livro. Ele apenas redirecionou o enredo. Porque no final não é sobre uma geração que falha. É sobre um Deus que insiste, que persiste, que salva. E, assim, no meio da confusão dos nomes, entre a dor e o luto, Deus começa a desenhar um plano novo, um caminho de redenção que ninguém esperava e que só ele seria capaz de fazer nascer do solo da tragédia. Josué não é apenas o fim da genealogia. Ele é a resposta silenciosa de Deus ao choro de Efraim. A semente escondida no meio das cinzas. A prova de que nenhuma história termina enquanto o céu ainda escreve. E isso é apenas o começo. Nem sempre a queda começa com rebeldia. Às vezes, ela nasce disfarçada, de impaciência, de um desejo de adiantar o que Deus prometeu, mas ainda não entregou, de uma urgência disfarçada de fé. E talvez tenha sido isso que destruiu os descendentes de Efraim. Porque se forem mesmo culpados, se realmente desceram para tomar o gado dos homens de Gate, como muitos estudiosos acreditam, então a tragédia que os matou começou muito antes da espada. Começou no coração. No momento em que Deus havia dado deixou de parecer suficiente. A palavra não nos dá todos os detalhes. Ela apenas sugere. Mas a sugestão é pesada. E nos força a encarar uma pergunta desconfortável. Como é possível estar cercado de bênçãos e ainda assim agir como se tivesse sido abandonado? Efraim tinha tudo: terras, rebanhos, herança, um nome escrito com mão direita cruzada. Mas seus filhos, ou netos, escolheram sair, escolheram ultrapassar limites, escolheram tomar à força o que não lhes foi dado. Não se trata de escassez, não era necessidade, era cobiça, era aceleração espiritual. E é aqui que o paralelo com a queda da humanidade se torna inevitável.
No Éden, a serpente não ofereceu sobrevivência. Ofereceu algo além. Sereis como Deus. Gênesis 3:5. Era o fruto da pressa, da comparação, do não saber esperar. A mesma semente parece ter brotado no coração dos filhos de Efraim. Eles não disseram em voz alta, mas seus atos gritaram: o que temos não basta. Precisamos do que é do outro. É como se Deus tivesse prometido uma grande colheita. Mas por ansiedade, alguém queimou a semente antes da hora. Nesse ponto, o roteiro da Bíblia se torna real demais. Porque não estamos mais falando de pecadores distantes. Estamos falando de nós. Quantas vezes olhamos para o campo do vizinho com olhos famintos? Quantas vezes perdemos a paz porque Deus ainda não entregou o que prometeu? Quantas vezes tentamos forçar portas, negociar bênçãos, manipular resultados, fingindo fé, mas agindo em carne? É doloroso imaginar que os filhos de um dos homens mais sábios da Bíblia, José, tenham tropeçado por tão pouco. Por gado, por pressa. Mas talvez essa seja exatamente a lição. Nem sempre a maior tragédia vem de grandes pecados. Às vezes, ela começa pequena, como um pensamento sussurrado. Eu mereço mais. Agora. A palavra é clara. Tudo tem o seu tempo. Determinado. Eclesiastes 3:1. Mas quando tentamos acelerar o tempo de Deus, plantamos no solo errado. E quando a bênção chega fora da estação, ela não floresce, ela apodrece. O choque de realidade é esse. O sangue dos filhos de Efraim não caiu só por um erro. Ele caiu por um princípio quebrado, porque eles confundiram promessa com permissão, confundiram destino com direito e, principalmente, confundiram bênção com imunidade. Acharam que, por carregarem o nome certo, poderiam fazer qualquer coisa. Mas Deus nunca foi cúmplice da pressa humana. Ele é pai, e pais responsáveis não entregam heranças para filhos que ainda não sabem o valor do tempo. E é isso que o texto grita. Não com palavras, mas com luto. Deus não impediu a queda, porque a lição era maior do que o livramento. Então, a pergunta que resta é direta, quase violenta. O que temos feito com as promessas que carregamos? Será que estamos esperando em Deus ou apenas tolerando o tempo até poder agir por conta própria? Será que a nossa pressa está tentando tomar gado de campos que não nos pertencem? O erro dos filhos de Efraim foi trágico, sim, mas não foi único. Ele continua se repetindo, geração após geração, toda vez que um coração não sabe esperar. E a resposta de Deus continua a mesma: silêncio, permissão e dor. Porque como um pai que respeita a liberdade dos filhos, ele permite que colhamos o que plantamos, mesmo que isso inclua o choro, de um luto que poderia ter sido evitado. Mas ainda há esperança, sempre há, porque o Deus que permite a colheita amarga também guarda uma semente invisível, uma que ainda não brotou, uma que só germina no solo da obediência, e dela, mas só dela, virá a redenção. Mas isso ainda está por vir. O chão ainda estava úmido pelas lágrimas de Efraim quando o inesperado aconteceu. Uma nova vida surgiu, um filho nasceu, um menino, um choro diferente, não de lamento, mas de nascimento, rompeu o silêncio na casa marcada pela tragédia. Aquilo poderia ter sido o começo de um novo tempo, uma chance de recomeçar, um fôlego de esperança num lar afogado em tristeza. Mas não foi, porque quando Efraim olhou para aquele bebê recém-nascido, ele não viu promessa. Ele viu cicatriz. Então, como que perpetuando a dor com as próprias mãos, deu ao menino o nome de Berias. E esse nome não era neutro. Ele carregava em si o peso do que havia acontecido. Berias significa tragédia, infortúnio, calamidade. Ali, no berço de uma nova vida, Efraim decidiu continuar preso à morte. É como se o nascimento não fosse um presente, fosse um lembrete. Como se o filho não fosse um símbolo de renovação, mas um monumento à perda. A dor
que deveria ter sido curada, foi eternizada, gravada no nome, no rosto, na identidade da próxima geração. Esse gesto simples e silencioso diz mais do que qualquer discurso, porque nomes, na Bíblia, não eram apenas rótulos, eram destinos. Eles carregavam história, essência, missão. E enquanto os outros filhos de Efraim tinham nomes como tesouro, e Eleade, Deus é testemunha, este nasceu marcado, como se cada vez que alguém chamasse Berias, estivesse dizendo: você é a lembrança do pior dia da minha vida. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quantas vezes nomeamos nosso futuro com o vocabulário da dor? Quantas vezes, diante de uma nova chance, escolhemos vê-la como um castigo e não como cura? O luto de Efraim foi compreensível, mas sua escolha foi uma prisão. Porque quando transformamos o que nos feriu em identidade, aprisionamos o futuro ao passado. E o que era para ser renovação vira repetição. É duro, é sombrio, mas é real. E nos confronta com uma verdade que a espiritualidade superficial tenta esconder. A dor não é pecado, mas perpetuá-la como destino pode ser. Não superar o luto é humano, mas transformá-lo em sobrenome, isso destrói gerações. Talvez Efraim achasse que dar aquele nome era uma forma de honrar os mortos. Talvez achasse que guardar a memória da tragédia o impediria de esquecê-la. Mas na prática, ele estava entregando àquela criança um legado de sofrimento. Estava dizendo sem palavras: você é fruto da minha perda. E esse tipo de herança pesa. Quantos filhos vivem hoje com o peso de dores que não são deles? Quantas pessoas carregam nomes invisíveis como culpa, fracasso, abandono, porque herdaram a dor dos seus pais? Quantas histórias poderiam ter sido diferentes se alguém tivesse tido coragem de romper o ciclo e dizer: aqui termina a tristeza, aqui começa algo novo? Mas o mais comovente desse capítulo é que, mesmo com o nome errado, Deus não rejeitou Berias. O menino nasceu sob o peso da desgraça, sim, mas não nasceu fora do plano. A graça de Deus não se assusta com nomes quebrados, ela os redefine, porque ali, naquele bebê marcado, estava o embrião da redenção. Efraim não sabia, mas o nome que ele escolheu como lembrete da sua dor seria o mesmo que carregaria o futuro da sua casa. Um nome sujo pelos olhos humanos, mas que Deus escolheria como semente de salvação. A história de Berias é a história de muitos de nós. Gente que nasceu debaixo de uma sombra. Gente que foi rotulada cedo demais. Gente que carrega no peito dores que nem viveu. Mas também gente que Deus escolhe para reescrever o fim. Gente que Ele transforma não por causa da origem, mas apesar dela. A Bíblia não ignora o nome. Ela o menciona, ela o honra. Mas acima disso, ela mostra que o nome não foi o ponto final. Foi apenas o prólogo. Porque de Berias ainda surgirá algo que ninguém esperava. E isso muda tudo. À primeira vista parecia impossível. Um menino marcado pela dor, carregando um nome que soava como sentença, Berias, o filho do infortúnio, poderia ser o começo de algo bom? Seria ele apenas o lembrete do que foi perdido, ou havia espaço para algo mais? O mundo ao redor certamente apostaria na primeira opção. Na cultura em que nomes eram destinos e identidade se escrevia desde o berço, nascer como tragédia era ser condenado a viver sob a sombra. Mas Deus tem uma maneira peculiar de reverter histórias. Ele não lê os nomes como o homem lê. Ele enxerga além do rótulo, e onde todos viam fim, Deus via semente. E então, do ventre dessa história ferida, brota algo surpreendente. Josué. Sim, o Josué. Aquele que sucederia Moisés. Aquele que conduziria Israel para dentro da terra prometida. Aquele que ouviria de Deus.
Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes. Josué 1:9. O homem que veria o Jordão se abrir, as muralhas de Jericó caírem e as promessas antigas se cumprirem uma a uma diante dos olhos de um povo exausto. Josué não veio de uma linhagem perfeita, ele veio da casa da dor, da linhagem marcada por um nome que ninguém gostaria de carregar. Ele não nasceu em berço profético como Samuel, não teve um histórico ilibado como Enoque. Ele foi fruto de uma árvore rachada, mas não morta. E é aí que mora o milagre. Porque Deus escolheu levantar o maior conquistador de Israel a partir da história mais esquecida. A partir de um nome que significava tragédia, ele gerou libertação. Através de uma linhagem que parecia encerrada, ele escreveu o capítulo mais glorioso da travessia do povo. É como se, ao revelar esse detalhe escondido na genealogia de 1 Crônicas 7, o Espírito Santo estivesse nos dizendo: você acha que sua origem define seu destino? Olhe para Josué. Você acha que o nome que te deram, rejeitado, fracassado, esquecido, vai te limitar? Olhe para Josué. Ele é o símbolo vivo de que Deus não só redime, ele surpreende. Ele transforma o que era memorial de dor em instrumento de guerra santa. Ele pega o que nasceu para lembrar uma tragédia e faz disso o nome que lhe dera conquistas. A graça não é seletiva. Ela não depende de currículo. Ela não se limita a heranças limpas. Ela floresce no solo mais duro, mais árido, mais desacreditado. A Bíblia não tenta esconder o passado de Josué. Pelo contrário, ela faz questão de nos contar, como se dissesse: veja de onde ele veio e veja onde Deus o colocou. Berias foi nomeado pela tristeza de um pai. Josué foi ungido pela esperança de Deus. E essa transição não aconteceu por acaso. Ela não foi automática. Entre Berias e Josué houve tempo, processo, dor e decisão. Em algum ponto dessa linha, Deus começou a soprar sobre aquela linhagem esquecida. Começou a preparar o improvável. Começou a provar que não é a origem que dita o futuro. É a mão dele. Josué não aparece carregando um fardo. Ele aparece carregando um chamado. E isso nos ensina algo profundo. Deus não apenas ignora as etiquetas que o mundo nos dá. Ele as transforma em testemunhos. O que foi um nome amargo torna-se o ponto de partida da redenção. Essa reviravolta deveria nos fazer parar, refletir. Quantos de nós fomos rotulados por dores passadas? Quantos crescemos ouvindo que não seríamos nada, que nossa história foi manchada, que viemos de uma linhagem de fracassos? E quantos, ainda assim, carregamos dentro de nós uma promessa que ainda não floresceu? Josué nos ensina que o nome da dor pode ser a estrada para a salvação, que não importa se nos chamaram de Berias, se nos enterraram emocionalmente antes mesmo de sonharmos, Deus ainda escreve, ainda chama, ainda levanta. E se ele fez isso com a casa de Efraim, ele pode fazer com a sua. Porque Deus é especialista em nascer de novo a partir do improvável. Josué não é apenas um nome, é uma resposta, uma promessa cumprida, um lembrete de que a história nunca termina na dor, quando é Deus quem escreve o final. Deus tem um jeito estranho, desconcertante até, de costurar redenção nas dobras da dor. Ele não anuncia com clarins. Ele não avisa que vai recomeçar. Ele simplesmente planta. E planta no escuro, onde ninguém vê, onde ninguém espera. Foi assim com Efraim. Quando tudo em sua volta gritava fim, Deus já havia começado o começo. O texto de 1 Crônicas não faz alarde. Ele simplesmente menciona que depois de chorar por muitos dias, Efraim teve outro filho. Não há vozes do céu, nem sinais visíveis, nem sonhos proféticos, só o silêncio de um pai ferido e um novo nascimento. Esse é o tipo de redenção que não estampa vitrine.
É o tipo que acontece nos bastidores, nos porões da alma, no chão da perda. Deus não ignorou o lamento. Ele o ouviu e respondeu não com explicação, mas com vida. É assim que ele age. Quando não entendemos a dor, ele nos oferece um novo capítulo. Não para apagar o que houve, mas para dar sentido ao que vem. O nome do novo filho foi Berias. Como vimos, um nome pesado, um reflexo de um luto não resolvido, um lembrete do que foi perdido, mas mesmo assim, Deus plantou algo ali. Porque mesmo com um nome errado, o que Deus escreve não pode ser apagado. O mais impressionante é que quando Josué finalmente surge no cenário bíblico, não há rastro da dor de Efraim em sua apresentação. Ele não carrega a marca de Berias. Ele não é introduzido como o filho da tragédia ou descendente da vergonha. Ele é simplesmente Josué, servo de Moisés, escolhido por Deus, cheio de coragem, cheio de fé, pronto para liderar. Você entende o que isso significa? A dor não foi o fim, foi apenas o solo. O que nasceu manchado pela tristeza floresceu na força da promessa. Berias deu um nome à dor. Josué deu um rosto à redenção. Essa dinâmica não é acidental, é a linguagem do céu. Deus não joga fora as histórias quebradas. Ele as reconstrói por dentro, sem pressa, sem palco, no silêncio, porque a verdadeira redenção não acontece nas luzes. Acontece quando ninguém está olhando, quando você acha que tudo acabou, quando você ainda está tentando entender o que aconteceu e, de repente, percebe que está respirando outra vez. O mundo pode até lembrar Efraim como o pai que chorou, mas o céu lembra dele como o homem que, mesmo sob o peso da dor, não interrompeu a linhagem. Ele continuou, ele gerou, ele acreditou, mesmo sem saber. E isso, por si só, já é fé. A história nos mostra que, aos olhos humanos, a tragédia fala mais alto. Mas aos olhos de Deus, a continuidade é vitória. O simples ato de continuar, mesmo sem força, mesmo sem respostas, mesmo chorando, é isso que move o plano eterno. Foi o choro que regou o solo. Foi o nascimento que quebrou a maldição. E foi a graça que fez o improvável florescer. Redenção não vem com barulho, vem com paciência. Enquanto os homens apontavam para a falha de Efraim, Deus estava preparando um guerreiro chamado Josué. Enquanto o nome Berias ecoava tristeza, Deus estava soprando vida por trás da cortina. Porque é assim que ele trabalha. Em silêncio, mas com intenção. No escuro, mas com direção. Ele escreve nas entrelinhas, nos detalhes esquecidos, nas lágrimas que ninguém vê. Josué não é só um personagem bíblico. Ele é o símbolo de que nada está tão quebrado que Deus não possa usar. Nada é tão manchado que Deus não possa limpar. Nada nasceu tão errado que Deus não possa redimir. E essa redenção começou com um pai que chorou. E mesmo assim continuou. Você pode não entender agora. Pode ainda estar no capítulo da dor. Mas se Deus ainda está escrevendo, então nenhum final é definitivo. Ainda há esperança. E ela cresce silenciosamente, como Josué. E talvez você esteja aí, exatamente nesse ponto da história, entre o lamento e a redenção, entre o fim que você sentiu e o recomeço que ainda não chegou. Você olha ao redor e só vê nomes como Berias estampados no seu passado, traumas, culpas, erros de família, decisões erradas, suas ou dos que vieram antes. Parece que tudo o que te resta é sobreviver aos destroços de algo que já nasceu quebrado. Mas escute, Deus também escreve com nomes como o seu. Ele não procura árvores perfeitas para dar frutos. Ele procura solo fértil, e solo fértil muitas vezes é aquele que já foi rasgado pela enxada da dor. O solo que já viu morte, já sentiu vergonha, já foi desprezado. É esse solo que Deus escolhe para plantar redenção.
Você pode ter sido marcado por um nome que não escolheu, pode ter herdado um legado que não pediu, pode carregar cicatrizes que não entende, mas isso não define o fim, isso prepara o palco. Porque o mesmo Deus que permitiu o nascimento de Berias em meio ao luto, permitiu o surgimento de Josué em meio à poeira. E Josué não carregava no rosto o nome da dor. Ele carregava no peito o chamado. Ele não chegou ao Jordão como o neto da vergonha. Chegou como líder, como conquistador. Como a resposta viva à pergunta silenciosa que tantos fizeram sobre a casa de Efraim: será que ainda pode sair algo bom daqui? Sim, saiu, porque Deus não desistiu. E Ele também não desiste de você. Essa é a redenção silenciosa. Aqui começa com lágrimas e termina com muralhas caindo. Aqui nasce em meio a nomes amargos e floresce em vitórias inesperadas. Aqui ninguém aplaude no início, mas que o céu inteiro celebra no final. Então, se você ainda está vivendo o capítulo da dor, permaneça, respire, continue. Você não sabe, mas Josué já pode estar crescendo dentro da sua história. O nome ainda é pesado, o tempo ainda é escuro, mas Deus está escrevendo. E Ele não erra no final, porque Ele é o Deus que transforma lamento em liderança, Berias em ponte e vergonha em testemunho. E Ele está fazendo isso com você, mesmo que você ainda não consiga ver. Se a história dos netos de José terminasse, com sangue derramado e um nome marcado por tragédia, talvez esse vídeo fosse apenas mais um memorial da dor. Mas a verdade e a beleza é que Deus nunca fecha um livro enquanto ainda existe uma linha para ser escrita. O que parecia o fim definitivo da linhagem de José, do filho honrado, do homem íntegro que salvou o Egito da fome, foi, na verdade, apenas uma dobra no roteiro eterno da graça. A genealogia sagrada de 1 Crônicas nos leva por um caminho sombrio, perda, falha, vergonha, luto. Mas no silêncio entre os nomes, no espaço entre os versículos, Deus está trabalhando. Ele pega os escombros de uma linhagem ferida e constrói ali o alicerce de um novo líder, não um líder qualquer, Josué, o homem que não só herdou uma missão, mas a completou. Aquele que, mesmo sem jamais ter conhecido seus antepassados distantes, carregava neles a força da superação, a cicatriz da dor e o sopro da redenção. E é por isso que essa história não é apenas bíblica, ela é humana, ela é sua. Talvez você tenha herdado dores, marcas, promessas esquecidas ou histórias que tentaram definir quem você é. Talvez você tenha crescido ouvindo que sua origem te limita, ou pior, talvez tenha acreditado que por ter falhado, por ter se desviado, Deus te apagou da história. Mas ouça com atenção. O Deus de Efraim é o Deus de Josué, o Deus que permitiu a queda. É o mesmo que escreveu a restauração. O Deus que viu o choro também viu a semente sendo regada. E o Deus que viu Berias nascer já tinha visto Josué atravessar o Jordão. Essa história não foi contada apenas para informar, ela foi registrada para transformar. Se Deus reergueu a casa de José, Ele pode reerguer a sua. Se Ele transformou o nome da dor em símbolo de vitória, Ele pode fazer o mesmo com o seu nome. Se Ele usou um choro antigo para preparar uma conquista futura, então nenhuma lágrima sua é em vão. Você não é refém da sua genealogia. Não está preso ao que viveu, ao que fizeram com você ou ao que você fez com os outros. Com Deus, a vergonha pode ser o ponto de partida da missão. Com Deus, os netos podem cair, mas os bisnetos podem se levantar com espada na mão e promessa no coração. Então agora, eu te pergunto, você vai encerrar sua história no capítulo do lamento ou vai continuar até o capítulo da redenção? Porque Josué nasceu. E isso muda tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Minha história ainda não terminou. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda está escrevendo.
Que Deus te abençoe e que Ele transforme sua dor em legado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!